19 de agosto de 2021. De madrugada, o Senhor me disse: levante sua voz nesta hora e diga assim ao meu povo. Quando um homem se aproxima de uma mulher e a conhece, seja em um ato lícito ou ilícito, de acordo com minha lei divina, este homem se torna, diante de mim, o marido daquela mulher, e ela se torna sua mulher. Mesmo que seja por um curto período, como se tornou costume neste mundo, isso que se tornou tão fugaz e silencioso neste mundo de pecado, criou grandes divergências entre o mundo religioso professo do Todo-Poderoso nesta verdade presente. Embora a norma humana aceite qualquer eventualidade após o batismo, não é assim no céu. Embora aquele que é batizado seja uma nova criatura e comece uma vida em Cristo Jesus, o pecado deixa rastros. Deus perdoa o pecador, mas suas velhas práticas, a marca que criaram na pessoa, permanecem. Mas agora, em Cristo Jesus, o fardo é mais leve e mais fácil, graças à fé nele depositada. Uma mulher abusada que deu à luz um filho desse abuso e então conhece o Eterno e se entrega a ele, começa a viver para ele. Embora o seu passado seja imutável, o ponto de vê-lo agora pela fé em Cristo Jesus a faz viver em paz, em alegria, gratidão, e o amor começa a fluir em seu ser. Fui instruída a dizer que, de acordo com o Antigo Testamento, na lei de Moisés diz que o homem que deseja dar à sua esposa uma carta de repúdio pode fazê-lo. E o mestre, quando estava entre os mortais, declarou que isso havia sido por causa da dureza de coração dos antigos. Agora, ele declarou que apenas o homem e a mulher fossem separados por motivo de adultério. Essas palavras não foram inspiradas por Deus? Aquelas que foram escritas lá em Mateus 5? Vemos também que por meio de sua serva, Ellen G. White, também foi estipulado que a separação entre o homem e a mulher fosse por morte e que foi dada permissão para ela ter um segundo casamento. Aí vemos isso no Lar Cristão, no capítulo 56, e no livro Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, capítulos 4 e 10. Condição extremamente miserável a do mortal, que sua situação pecaminosa é tal que ele chama o mal de bem e o bem ele chama de mal, para que os privilégios se adaptem às suas circunstâncias. E ele não apenas os acomoda para si mesmo, mas também por seu exemplo torto, ele introduz sua desonestidade nos outros. Não sabes que o Eterno prepara e designa os seus no enlace final da história deste mundo, para o mundo vindouro? Todos são seus filhos, mas todos estes são acomodados por ele em suas diferentes posições. Os mártires, os da grande multidão, os da ressurreição especial, os 144 mil. Não cabe ao mortal colocar-se nessas qualificações. Esta é prerrogativa do Eterno. Mas todos serão salvos e desfrutarão da imortalidade e da terra renovada, onde a passagem será aberta para os mortais, agora imortais, por todo o vasto universo. Tudo o que não diga respeito à salvação será levantado nestes últimos tempos por aqueles cujas mentes o inimigo torna febril, para remover a concentração da realidade que estamos nas margens do investimento do Espírito Santo. E isso
deve absorver toda a nossa concentração. Mas, embora isso seja verdade, quando uma heresia é introduzida no povo, aquele que levanta sua voz ou aqueles que a erguem em favor da verdade, o fazem por mandato divino. E após dar o toque certo, o rebanho deve decidir se deseja seguir a Baal ou a Deus. Mas aquele que deu o toque certo não continuará dando por muito tempo. Mas aquele que não prestou atenção e o ignorou será culpado de sua alma por sua própria decisão. Em Mateus 5, aí vemos as bem-aventuranças. Fui instruída a dizer ao povo nesta hora que depois das bem-aventuranças começaram as mudanças que o Eterno, Ele mesmo estipulou ali nos versículos 27 a 48. Aquelas mudanças duras para muitos, mas vistas pelo Eterno, necessárias para a salvação do mortal, foram por Ele ali declarados. Quantos naquele momento acreditavam ser dignos de não tocar em nenhuma outra mulher, além da sua? Mas em sua visão e coração, desejando outros, caíram como adúlteros nesta linha, quando o Eterno estipulou isso e elevou a norma. Mas o Eterno mudou por isso? Não. De acordo com o passado, sua norma sobe à nossa frente e aos poucos, para que o mortal entenda sua santidade e que sem ela é impossível agradar a Deus. Se realmente queremos ser co-herdeiros da pátria celestial, devemos nos esforçar para elevar o padrão e não rebaixá-lo em nosso próprio raciocínio. A mulher foi colocada para vários serviços na fileira do Eterno, mas esta sobe por sua própria vontade, induzida pelo inimigo das almas e pelo apoio daqueles que vão contra Deus, para serem sacerdotisas, pastores. O mundo aplaude, o clero a aclama, mas isso não passa na prova do Altíssimo. E sem isso, a vida eterna é negada a quem assim procede abertamente diante de Deus e de suas exigências. A luz veio ao mundo quando as trevas eram mais densas. E não por isso as trevas prevaleceram, porque a luz sempre triunfou e sempre triunfará. Ele não admite nem aceita mulheres como pastoras, e por isso a mulher não é menos ou menosprezada aos olhos dos outros, mas tem outras funções estabelecidas por Deus, como educar os filhos, e que as mais velhas eduquem as mais jovens, e assim por diante. Assim, elas cumprem fielmente esta parte e herdarão a vida eterna. Assim, da mesma forma, o homem, cuja carne foi ligada a várias carnes, mesmo que não seja sob o casamento legítimo, mesmo conhecendo a lei do Eterno ou não, é desqualificado para os ofícios de batismo e unção. Mas assim como a mulher que não pode, e é ilegal para ela aspirar ao cargo de sacerdote, mas se pode fazer outras tarefas na vinha do Eterno, da mesma forma, o homem, com essas indicações, tem um amplo campo para trabalhar na vinha do Senhor, e com humildade e submissão perante o Eterno, guardando os pensamentos, raciocínios e sentimentos em Cristo Jesus, para não cair na mesma armadilha que o inimigo das almas colocou nas mulheres, de querer subir a uma posição que não corresponde para ele, não por prerrogativa humana, mas sim por mandato divino. Assim mesmo, o homem deve fazer. Já ouvi pessoas que se classificam como mártires, dizem, já que não vou deixar a cidade, esta é a minha qualificação. E outros ouvi dizer que são já 144 mil, porque eles foram para o campo. Mas quem é o mortal para declarar isso? Vamos dar conselhos ao Altíssimo e vamos impor nossos pensamentos sobre seus pensamentos? Oh, se o mortal soubesse o que é estar na presença do Eterno e sentir que seus olhos nos veem, sentiriam o que é estar diante do olhar divino, não se encorajariam e entrariam em terrenos proibidos.
e não se dariam liberdades que não lhes correspondem. Foi-me dito: ergue a voz, referente a que alguns conferem a si mesmos a sabedoria e o poder de dizer aos outros quem será salvo e quem será perdido. Nunca nenhum mortal faça isso, pois grandes surpresas estão e estarão diante de vocês, e quem pensa que está salvo perderá a vida. Só no céu existem livros que realmente contam isso, e nenhum mortal tem prerrogativa nisso. Outro ponto que me pediram para falar nesta hora é a prática da carne santificada. Muitos a praticam abertamente, em que uma vez salvo, sempre salvo. Outros praticam secretamente, às vezes até sem perceber, em que logo depois que fui batizado, o velho ficou para trás, e agora tudo me é lícito na vinha do Senhor. Todo lugar em sua obra é lícito para mim. Mas como já me foi explicado antes e assim o expus, da mesma forma trabalham aqueles que aspiram a lugares, ou são colocados por outros, ou por si próprios, e trabalham em lugares que o Eterno os exime, pois o Senhor, em sua infinita sabedoria, sabe com certeza o porquê de tudo isso. Fui informada de que também deveria me referir a isso. A criança não reconhecerá ou compreenderá o papel do pai até que ela mesma seja um pai. Da mesma forma, aquele que não foi fiel ao seu corpo, ao seu próximo e a Deus, não será capaz de compreender plenamente a fidelidade de Deus ao seu povo. A poderá visualizar, mas carece de tal experiência. Poderá ser usado por Deus e destacado em muitas outras áreas, mas somente pela revelação divina ele poderá se apropriar da visualização desta. Segundo Coré, no passado, ele aspirou a uma posição que o próprio Deus descreveu como não correspondendo a ele, e sabemos o fim disso. Então, o temerário trabalha em seu coração, colocando diante do Eterno o que ele não lhe confere. Um homem que gosta de crianças, mas nunca foi um pai biológico, nunca se sentirá igual ao pai biológico. Isso porque quem nos criou o fez, e assim o estipulou. Essas palavras me foram dadas para expor ao povo neste momento, e eu as compartilho fielmente. Não aspiro a nada nesta vida, mas a andar nas pegadas do Mestre. Entenda ou não entenda seus mandatos, eu o sigo e irei segui-lo onde quer que ele me leve, e encorajo todos a segui-lo da mesma maneira. Somente ele estava entre nós e foi à destra de seu Pai, e somente ele conhece o verdadeiro caminho e não qualquer mortal. Vamos analisar conscientemente hoje quem estamos inclinados a seguir, seja o eterno ou o mortal. Queira Deus, é meu rogo e oração, que sigamos o eterno e sejamos livrados da tempestade que se aproxima agora. Que o eterno nos abençoe.